Bem-vindo, pessoal do Monasticast. Depois de muito tempo, fizemos aqui nosso segundo podcast. Demorou, mas saiu, hein? Glória a Deus. Vai valer a pena. Mas vamos explicar aqui, gente, o que aconteceu, o que vocês sumiram. Fez aquela farra toda lá, depois sumiu. A gente gravou um podcast sobre esses temas, sobre as escrituras, né? Um pouco sobre a canonicidade, alguns critérios. Então, essas questões, né? O período em que foi escrito. Só que ficou muito grande, ficou mais de 1 hora aí, e a gente nem editou. Ficou alguns temas um pouco complexo, né? E aí, a gente pensa em deixar isso aí lá para frente. Os podcasts que a gente costuma ouvir é mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40, né? Né, Matheus? Aqueles lá de teologia, né, Samuel? Então, eles são bastante grandes. Só que como o nosso público, a gente está começando agora, e também a gente não tem aquela onda toda de já ser formado em teologia, a gente vai fazer uns menores, talvez de 20 a 30 minutos, então, ou mais um pouco, mais ou menos isso aí. Mas a pretensão é que seja apenas um bate-papo teológico, se eu posso dizer assim, sem tanto aprofundamento de início, mas vamos trazer aqui alguns pontos bastante importantes. Também, daqui a algumas semanas, vamos estar fazendo também alguns vídeos. Devido à pandemia, isso acabou influenciando os horários de alguns de trabalho e também nossos trabalhos, tanto na igreja quanto também fora, acaba impedindo um pouco. Nós temos também as aulas do seminário à noite, que acaba pegando em nosso tempo para as gravações. Então, horário que um pode, o outro não pode, e assim vai por diante. Mas vamos aqui. Vou até repetir a piada aqui. Não sei se vai ter a mesma graça, mas vamos lá. O pessoal tem as teorias da conspiração e nós temos as teorias da inspiração, a inspiração bíblica. Nós temos os caras repetindo a mesma risada só para dizer que foi engraçado. Três movimentos teológicos, né? Que são a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Mas o que significa isso aí? Quem é que vai falar? Ortodoxia, a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, né? Isso. Com relação à ortodoxia, né? É uma fonte em que se acredita que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e ela tem muitos e muitos anos, né, permanecido aí. Como você falou, não só ela, mas tem outros dois tipos, né, o modernismo e a neo-ortodoxia, que são mais novos, né, e um pensa que a Bíblia contém a palavra de Deus, e outro que a Bíblia pode se tornar palavra de Deus. Então a gente pode ver que são pontos que, de certa forma, se afastam, né, do conceito bíblico, onde diz que toda a escritura é inspirada, né? E aí a própria Bíblia, ela testifica dela mesma, dizendo que ela é palavra de Deus. Isso. E é isso. Ela não contém, mas ela é a palavra, né? Ela não se torna porque não depende de nós. Ela é a palavra. E isso já basta. É diferente do modernismo, né? Que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Sim. É verdade. Uhum. E a ortodoxia, que a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Essas coisas aqui talvez pareça estranho para os ouvintes, mas não é algo só antigo, mas que é bastante comum hoje em alguns outros países. E aqui no Brasil, por exemplo, você tem
aquele pessoal que crê, não. O Novo Testamento eu entendo, realmente, pode até ser a palavra de Deus. Agora, o Antigo Testamento, não. Tem coisas lá, nada a ver, que foi naquela época lá, daquela cultura. Deus não ia matar ninguém, não, que isso. A gente até conversou isso na aula hoje. Sim. Pensam que a Bíblia é algo bem distante, né? Que quanto menos o Antigo Testamento não fala a respeito não está próximo a nós, né? Não fala sobre igreja e tudo mais, eles também não acabam acreditando que não é relacionado também à própria igreja, né? Sendo que a Bíblia, ela é uma só, o conteúdo é único, assim, né? É interessante porque também essa própria concepção de que a palavra ela contém, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, é interessante porque ela acaba justamente desconstruindo esse pensamento que a igreja tem de que a Bíblia ela é inspirada em si. Por exemplo, nós temos aquela ideia de que, segundo a ortodoxia, de que a Bíblia ela realmente é a palavra de Deus, independente do texto, independente do que realmente está se referindo a determinadas passagens. Já quando entra nesse caso do modernismo ou da neo-ortodoxia, a gente vê que existe um confronto, na verdade é uma afronta muito grande àquilo que a gente acredita que realmente é vindo do Deus triuno. Isso. Verdade. E é como você falou, né? A Bíblia, ela sendo inspirada, ela não tem como simplesmente apenas conter, né, a palavra. Ela transmite autoridade, né? E isso é o que torna a Bíblia algo excelente, algo diferente, né, de qualquer outro livro. E não poderia ser diferente com relação ao seu conteúdo, né? Se a gente duvida do conteúdo, ela não transmite autoridade suficiente. Mas quando a gente crê que a Bíblia ela de fato é a palavra de Deus, né, inspirada e revelada aos homens, e ela mesma testifica isso, né, ela se autentica também. Verdade. Exatamente. Essa frase aí, ela é tudo. A Bíblia se autentica. A Bíblia, as Escrituras, ela mesma, através dela, prova que essas Escrituras são a palavra de Deus. E aí que entra as evidências internas, né? Mas aí alguém fala, mas é fácil. Se a Bíblia mesmo fala que ela é a palavra de Deus, aí tá fácil. Mas também temos evidências externas. Geralmente, quem não crê em Deus já fala assim, mas aí você vai apelar para a fé, né? Que é evidência interna. Mas não só a fé, mas bastantes estudos arqueológicos, históricos, provam, tenho estudado isso ultimamente, o cumprimento das profecias, né? Como nós vemos lá em Daniel, por exemplo, a cada parte da estátua de Nabucodonosor, que representa cada reino, né? A Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Romano, eles se cumpriram da forma que Daniel disse ali, preveu através da revelação bíblica, né? No período intertestamentário, que são aqueles 400 anos, no fim do Antigo Testamento até o começo do Novo Testamento. Foram cerca de mais ou menos 400 anos em que ocorreram bastante coisa, e muitas dessas coisas foram ali preditas pelo profeta no livro de Daniel. E é interessante também o fato, né, da Bíblia ela se manter indestrutível, podemos assim dizer, né? A gente vê que Deus tem preservado ao longo desses vários e vários anos, né, a palavra de Deus, sofrendo quase que nenhuma alteração e mantendo, né, o conteúdo divino, inspirado, e que tem alcançado, né, e que tem chegado à mão de cada um de nós hoje, em nossas línguas, né, que é algo também importante,
um livro como a Bíblia, em que ao longo do tempo se manteve e hoje alcança não só pessoas, mas abrange pessoas e línguas também, é algo de se espantar, né? Pelo fato de ser um livro que foi escrito há tanto tempo, a gente pensa que poderia ter ficado se perdido ou feito alguma alteração, mas não, a Bíblia ela se manteve não como autógrafo, né, como os escritos primários, mas originais, né, mas as cópias das cópias, as cópias chegaram até a nós, e essas cópias são palavra de Deus porque foram inspiradas, né, e nós podemos confiar. E também, assim, das evidências externas e das evidências internas, a gente pode observar o próprio testemunho de Cristo. Por exemplo, uma questão de lógica. Se você acredita que Cristo ele realmente foi um ser histórico que marcou a história em 2 períodos e que existem pessoas que viveram próximos à época em que Cristo viveu e escreveu a respeito dele, e o seu alto nível de moral, segundo a visão dos próprios escritores, era de se surpreender, esse mesmo Cristo que era super moral enquanto terreno, enquanto viveu aqui na Terra, ele ainda assim, sendo cheio de verdade e de poder, ele mesmo disse que a Escritura, ela era a palavra de Deus. Isso é algo muito interessante da gente ressaltar. Além da Bíblia ser uma fonte histórica, ela é fonte de ensino, ela edifica a igreja, e além disso, o próprio Cristo, que é o autor da Bíblia, ele testifica que a própria palavra de Deus ela é inspirada, ela é proveitosa para o ensino. Verdade. E nós temos aqui também alguns textos, né? Para aqueles que creem. Para os que não creem, vamos orar para que você creia. Romanos 9:6 diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, no sentido de que Deus ele fala para todo mundo, não somente os do povo escolhido, né, Israel, mas depois nós vemos que Deus amou o mundo, incluindo os gentios. E essa palavra de Deus, que não é faltosa, nem falhada, ela não falha, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é ativa, né? Por exemplo, quando Deus ele criou o universo, foi uma ordem, haja luz, né? Haja firmamento. Sim. Então essa palavra de Deus, aí que entra aquele versículo, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela é um agente do Senhor. Quando o centurião chega pedindo lá a cura para Cristo e ele demonstra essa fé, Cristo diz, pode ir, já está curado já. E também a mulher Ciro-fenícia, que diz, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa, e Jesus diz, pode ir, a fé já curou a sua filha. Então essa palavra ela é ativa, né? Ela obedece ao Senhor. A gente não fala assim, abra, que essa porta se abra, a gente não tem esse poder, mas com o Senhor é diferente. Ele manda e as coisas simplesmente obedecem. A matéria ela se torna imaterial, o nada ele vem a viver, ele se torna algo. Daí que a pergunta, mas a Terra veio do nada? Na verdade, a Terra ela veio do poder de Deus, né? Então, do poder da palavra de Deus, aquilo que não era nada se tornou a ser. E ainda sobre essa questão da inspiração e o combate, justamente, dos 2 movimentos que nós conhecemos como modernismo e neo-ortodoxia, a gente tem aquele texto de 2 Timóteo 3,16, que nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, ele não diz algumas partes da Escritura. Ele não diz 70%, 20%. Ele diz toda a Escritura é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. E cabe a nós também chegar à conclusão de que esta Escritura que o apóstolo Paulo se refere aqui não é o Novo Testamento inteiro, mas sim o Antigo Testamento, e esses textos do Novo Testamento foram se desenvolvendo com o tempo. Mas o próprio testemunho da igreja primitiva nos dá base para entendermos que os livros que foram sendo produzidos no período do primeiro século, eles foram compilados, eles foram juntados aos do Antigo Testamento como inspirados e foram aceitos pela igreja e pelos pais da igreja também. Isso. Então, voltando lá, dentro da ortodoxia nós temos aí duas ideias, né? A primeira é aquele do ditado verbal. Vamos ver aí como é que é esse ditado verbal. O que vocês mandam aí? A questão do ditado verbal, né, é aquele ponto onde cada ponto da escritura, né, cada palavra, ela foi de fato ditada por Deus, né? E isso foi trazendo assim, foi compilando, e Deus foi compilando as escrituras. E tem também outro conceito, que é a questão do conceito inspirado, onde os escritores bíblicos, né, porque nós sabemos que de fato foram homens, não foram anjos ou algo desse tipo, né? Deus usou homens inspirados por ele, né, pelo Espírito Santo para, assim, de certa maneira, escrever as escrituras. É isso aí. Cada um com seu estilo, cada um com a sua forma de falar. E a gente pode observar que a palavra de Deus, né, como a Adel falou, ela não se detém simplesmente a algo isolado, né, do homem. O homem não era um boneco ou algo desse tipo, né? Nós temos aí vários tipos de... Sim. Mas não é nada... Esse ditado verbal, ele no... fora mecânico, né? Assim como os 10 mandamentos, nós cremos que aquilo ali foi... Assim, Deus foi escrito pelo Deus de Deus, né? As primeiras tábuas, aí Moisés quebrou, ligado com o povo e a idolatria. Daí ele escreve novamente, agora dessa vez ele que escreve, recebendo do Senhor ali. Nós cremos que é um ditado verbal naquele momento, porque ela não matarás, não adulterarás, não tal, cometerás falso testemunho. Só que tem aquela ideia também de que é descartada essa questão mecânica, mas a ideia acho que é o John Rice, diz assim, que não é mecânico. Deus, ele já sabia quem ele usaria para escrever a Bíblia, então ele moldou a personalidade da pessoa para depois inspirá-la, e assim ela tem aquela personalidade, aquele jeito de escrever, tanto graficamente quanto o jeito, a personalidade da pessoa, né? Para tentar ficar meio que o conceito esperado. Só que nós cremos nesse conceito inspirado, não que o autor seja inspirado, porque senão o cara, imagina lá, Pedro escreveria lá uma carta para sua esposa, de repente aquela carta lá seria inspirada, mas é o conceito que é inspirado, né? Nós cremos. Verdade. Isso é interessante, porque, como você falou no início, Adel, Deus ele respeita justamente essa liberdade que o escritor tem, como você falou, respeitando o seu estilo, a sua forma literária que ele escolheu para poder escrever, e isso também leva em consideração a soberania de Deus e a preservação que o próprio Deus fez dos textos. Isso é muito interessante.
E aí também entra a diferença, né? Aquela diferença entre inspiração, revelação e iluminação. Aqui eles não tiveram aquela revelação. Alguns tiveram, como Moisés, naquele momento que vai falar do tabernáculo. Também João, em Apocalipse, teve aquela revelação. Então, revelação é aquela verdade realmente revelada aos olhos, em visões, em sonhos, em algumas coisas. Já a inspiração, que é o que nós estamos tratando aqui, fala justamente desse capacitação que o Espírito Santo dá naquele momento para que as Escrituras fossem escritas. E nós buscamos e oramos pedindo a iluminação para podermos entender. Então, talvez achem a gente meio quadrado e tal, mas nós somos bíblicos quando entendemos que essas revelações, elas já aconteceram, e assim também a inspiração já aconteceram no servo de Deus. Então, nos resta aí essa iluminação na mente para podermos entender, né? Tanto que o escritor Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele fala, depois de uma acurada investigação, então ele perguntou para as pessoas, sei lá, imagina aí Lucas chegando lá para Maria, né, mãe de Jesus, perguntando, a senhora estava lá, como é que foi, tal, dá os detalhes. Então ele fez essa acurada investigação, né, justamente para acreditar a mensagem quando ele fosse enviar a Teófilo, que é o que está escrito. É verdade. A não ser essas exceções que a gente tem de revelação, ainda assim, interessante é isso, que ainda assim, nesse contexto de revelação propriamente dita, o próprio autor ele desenvolve a sua própria narrativa de acordo com os seus recursos que ele tem à disposição dele, como no caso do Apocalipse com João. Ele desenvolve a sua própria maneira de escrever e utilizando elementos linguísticos que a ele se encaixariam bem no seu relato, né, daquilo que ele havia visto e que Cristo mostrou. Outro ponto também que eu acho interessante, né, a gente falou aí a questão da revelação, iluminação e inspiração, e às vezes a gente pensa que o conteúdo bíblico, né, ele é um conteúdo meio solto, né? Fala de uma coisa, fala de outra, mas a gente na realidade pode observar que é um conteúdo só, né? A figura de Jesus Cristo é o que centraliza, né? O conteúdo bíblico desde do Gênesis até o Apocalipse, né? E isso é importante a gente observar porque às vezes a gente pode pegar passagens e livros específicos e acabar interpretando de uma forma fora desse contexto, né? Que acaba sendo um pouco ruim também para a gente, se a gente não tiver uma visão ampla do todo e, de certa forma, também enxergar aquele específico, né? Mas respeitando também o que a Bíblia exige. É interessante que tem um versículo mesmo lá em Salmo 14:1, né? Que às vezes a gente pode pegar passagens específicas e simplesmente dizer que é uma verdade que a Bíblia diz. Olha o que diz lá em Salmo 14:1. Deus não existe. Porém, se a gente pegar simplesmente aquele versículo isolado, o contexto dele inicia assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, às vezes, a gente acaba se pegando nesse mesmo erro, né? A gente lê versículos isolados, interpreta eles isoladamente, sem um contexto, só que o todo tem um conteúdo totalmente diferente que requer uma observância da nossa parte, né? E aí a gente acaba interpretando coisas fora de contexto, lendo passagens, até mesmo, né, usando passagens isoladas aí pela rua, pelos vidros dos carros e tudo mais, sem realmente observar o que de caminhão, né? está sendo dito. Famoso ali. Isso. Também, gente. Isso mesmo. Existe também uma questão.
Aí é importante a gente não só procurar também compreender, né? Verdade. Estudar um pouquinho a Bíblia, Tipo meditar. assim, Exatamente, a gente tem que E entender estudar o também. contexto, a gente tem um abismo do cultural, linguístico, tem muito tempo da Bíblia, né? Então a gente tem. É por isso que a gente estuda e Isso, deve estudar, aprofundar realmente exatamente. nas línguas originais, hebraico, grego, o contexto da época, os vestimentos, né? A cultura do local, é isso verdade. aí. Tem que ter esse cuidado, porque, Exatamente. como você falou, às vezes a gente tenta levar muita coisa para o texto. Às vezes você está em uma cultura completamente ocidental e você se depara com um texto com uma cultura completamente oriental, extremo oriente ainda, na verdade, e você acaba querendo levar para o texto informações e uma bagagem muito grande sua que não pertence ao texto, mas que é unicamente sua. Outra coisa também importante para a gente tentar esclarecer isso, que não é tão novo como a gente pensa, embora exista no nosso meio, as formas de interpretação da Bíblia ligada à neo-ortodoxia, que a gente conhece como desmitologização, né? Como um grande expoente aí, o Rudolf Bultmann, um teólogo neoliberal alemão, que tratou o Novo Testamento, principalmente um herege, né? Principalmente como um documento não somente histórico, né? Mas que os sinais e maravilhas que nós lemos nas páginas do Novo Testamento, elas simplesmente não aconteceram, elas não existem na visão de Bultmann. E isso é uma heresia crucial, é uma heresia tremenda, porque ele pega o Cristo, Jesus, ele retira o Jesus histórico e todos os sinais e maravilhas realizados pelo nosso Senhor, ele simplesmente isenta, ele tira como se isso fosse tão fácil. E, na verdade, a Bíblia, ela mesma, como Adriel e Samuel falou, a própria Bíblia, ela nos dá esse conhecimento, ela nos revela os acontecimentos de forma muito clara. E não só a Bíblia, mas também a história em si, ela já nos relata. Escritores do primeiro século já relatavam casos de sinais miraculosos que as pessoas não entendiam e que aconteciam no meio dos cristãos. E tem o encontro pessoal, né? Já que você entrou aí no tema, você queria falar um pouco aí? Sim. E justamente isso, essa questão também. Por exemplo, uma das formas de interpretação que a gente leva em consideração, justamente na neo-ortodoxia, é essa questão de que você, ao ler o texto, você acaba tendo uma experiência pessoal com o texto, e esse texto, de alguma forma, se torna a palavra de Deus. É aquilo que realmente é mais marcante na neo-ortodoxia, digamos assim, porque isso torna a escritura não só um texto fútil qualquer, mas ela retira completamente o seu poder autoritativo, que vem justamente da inspiração divina. Esse documento histórico e autoritativo, devido à sua inspiração, ele acaba se tornando um texto completamente dependente das experiências humanas. Mateus precisa de um consolo e ele não encontrou em Eclesiastes, então Eclesiastes para ele não é a palavra de Deus, porque ele não encontrou esse consolo, não houve uma experiência. E essa é uma interpretação que entristece todo o remanescente cristão, uma vez que esse remanescente crê com muita veemência que a Bíblia, de modo geral, em sua plenitude, ela realmente é a palavra de Deus. Você falou o livro-chave aí, viu? Você não vai... Se o cara não tiver uma boa interpretação correta da Bíblia, Eclesiastes não é um livro para você se consolar. Tudo termina no túmulo, na sepultura. A vida é vão. Mas ali ele diz, né? Assuma temer a Deus e guardar os mandamentos. Então, nós cremos que dá realmente o consolo quando nós entendemos, né, com a ajuda do Espírito Santo.
E aqui é como você falou, depende totalmente dos sentimentos humanos, né? É aquela epifania que você tem que ter, você tem que ler a Bíblia e virar o olho, sentir aquele arrepio. Só que você sentindo ou não sentindo, a Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus. Não depende do homem, depende apenas do Senhor, né? Então, o que cabe ao homem é realmente se arrepender e reconhecer que é pó e cinza diante do Criador, né? Do Mestre. E a questão é justamente essa. A visão demitizante, por exemplo, né? Que é você tirar toda aquela mitologia, aqueles trajes lendários, mitológicos da Bíblia. Não, se tira todos os milagres, tira tudo isso. Então, se você tira isso, você realmente vai ter um livro qualquer, né? Mas nós cremos que esses milagres de fato aconteceram, como continuam acontecendo. E é assim que Deus mantém o universo, né? Tem aquela questão... Sim. Não, eu ia só comentar que eu acho interessante que às vezes a gente acaba tentando tirar tanta coisa da Bíblia. Se a gente se esforçasse mais em procurar só meditar no que está ali escrito, né, e pedir a Deus sabedoria, eu acho que a gente seria mais edificado e salvo também, né? É porque... Lá no modo... Sim. Fala lá. Sobre essa busca aí por algo específico, por algo além do que a Bíblia tem a oferecer. Esse justamente é o problema da igreja moderna, da igreja contemporânea. Simplesmente pelo fato de que a maioria dos segmentos evangélicos acabam trazendo essa visão completamente fraca das Escrituras. A Bíblia ela não mais é aquela fonte de vida para o crente. Ela simplesmente é como se fosse aquela carta de tarô que geralmente as feiticeiras utilizam. Abre uma carta e procura na carta algo relacionado à sua vida pessoal e não aquilo que realmente Deus quer transmitir com a sua revelação. Isso. Lá voltando pro modernismo... E a Bíblia... Eu já interrompi os dois. Fala aí que a gente vai lá pro modernismo de novo. Pode falar. Tá bom. Não, lá no modernismo, a gente também tem duas ideias, né? Que é o conceito da iluminação e o conceito da intuição. Então, você acaba tirando aqui que entra, você tira uma inspiração divina e coloca uma intuição humana, no segundo, né? Mas, vindo aqui para o primeiro, o conceito da iluminação, é aquela de que algumas partes da Bíblia são mais iluminadas do que a outra. Então, se você vai lá no Salmo e tá assim, Salmo de Davi ao cantor mor, com o estilo Aves do Campo, e você lê lá uma palavra de Cristo, ou uma palavra eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, os dois, nós cremos que é inspirado no mesmo nível, é o mesmo Deus que inspirou os dois versos, né? E engraçado dos Salmos é que alguns irmãos vão ler e ler a parte em negrito, né? Tipo, o sofrimento do justo, aquela partezinha em negrito. E pula a parte do cantor mor, dos filhos de Coré, não sei o quê. Então, lê a parte que foi escrita por um homem sem inspiração e pula a parte inspirada e já vai para o versículo 1, né? Então, irmãos, nós devemos entender que, claro, a princípio a Bíblia ela não tinha, era como um livro normal, não tinha versículos, capítulos, esses teminhas em negritos, não tinha nem mesmo o título do livro, né? Por exemplo, Êxodo, Levítico, não tem, né? Então, a gente precisa entender que essas partes em negrito foi alguém que colocou para... Talvez a gente ressalte isso aí em algum próximo podcast, se Deus permitir. Então, cita essa parte em negrito, né? Que foi acrescentada, que não é a palavra de Deus, e acaba pulando a palavra de Deus, que é
os filhos de Coré com a melodia Lírios do Campo. Ai, Deus. O segundo conceito é o conceito da intuição, que é aquilo, né? O pessoal tira a inspiração divina, que é o mais importante, e coloca uma intuição humana. Então, é como se a Bíblia fosse um caderno de rascunho que os judeus escreveram e registravam algumas lendas, histórias, poemas. E aí, pela intuição humana, você vai entender, não, essa parte aqui é verdade, essa parte aqui não é, e tal. E isso é muito comum em todo o mundo, porque cada um quer ler, quer entender a Bíblia segundo a sua própria vontade. Então, em vez da oração ser Pai, seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra, é assim, Senhor, se é que tu existes, seja feita a minha vontade. Então, a Bíblia está aqui e eu entendo como eu quero. Então, isso é muito comum, né? Aí a pessoa abre lá numa passagem qualquer, porque ela estava simplesmente de forma intuitiva, né? Abrindo, e aí ela abre num versículo que fala sobre destruição, sobre juízo de Deus, e aí ela acaba ficando surpreendida, porque não era aquilo que ela queria ouvir, né? Mas a gente também sabe que a Bíblia, ela não foi feita olhando, visando o homem, né? Foi feita visando Jesus Cristo e o propósito divino, né? Mas e que Deus não tem só amor, ele também tem juízo, né? E é também palavra inspirada de Deus, né? Um momento assim, num dos evangelismos nas ruas, e daí a gente chegou evangelizando, e o Senhor já tacou o pau, falou, não, crente não sei o quê. A gente tem essa experiência, né? É tudo mentira, essas coisas. Assim, nem sequer tem um raciocínio mais aprofundado, como vamos dizer, investigativo, né? Como nós estamos estudando a Bíblia. O David falou, não, que a Bíblia é algo ruim. Lá tem uma passagem, ele estava se referindo à passagem que se trata do Levita e a sua esposa, né? Que o Levita ele entrou na casa do Senhor e a tribo toda de Benjamim abusou toda a noite da sua esposa, sua esposa, e deixou ela largada lá, até que o Levita a encontrou, ela já morta. Daí, o que ele faz? Ele esquarteja, né? Realmente uma cena forte, e divide em 12 pedaços, manda cada um para uma tribo, divide nos pedaços para as tribos, para incitar a ira contra a tribo de Benjamim. Enfim, tem toda aquela guerra contra Benjamim, em um momento Benjamim é quase extinto e tal. Ele falou mais um pouco menos, né? Mas pelo menos isso aí. Só que aí mostra não uma crueldade de Deus, uma maldade de Deus, mas é justamente o contrário, é a maldade humana quando ela se distancia de Deus. É aquele carro quebrado que você, em vez de levar para o mecânico, você está afastando mais ainda do mecânico, está usando e abusando do carro até esculhambar tudo. Então, esse é o contexto histórico, né? Que as pessoas estavam em decadência, até os juízes estavam em decadência, e todo o povo de Israel, por estar se afastando de Deus. Sim, verdade. E era um período de declínio total. Começa com um juiz que julgava até medianamente, e dali para frente é só regresso, é só destruição. Uma coisa interessante também sobre essa questão da inspiração, os meninos vão até lembrar dessa questão. Por exemplo, por 18 séculos se manteve firme esse posicionamento da ortodoxia, em que a palavra, ela realmente é a palavra de Deus. Ela não se torna, de Apocalipse, ela se torna a palavra de Deus. O modernismo, como o próprio título já diz, com a entrada da tecnologia, os filósofos modernos, eles começaram a abrir mão justamente da metafísica, daquilo que é bíblico, daquilo que nós entendemos como fé.
E a partir daí, meio que as coisas elas começaram a desandar. E no século XX, aí que a coisa torna muito pior, que é com Kierkegaard, que ele começa a transformar justamente a Bíblia não mais em uma em uma bênção para o crente, mas ele começa a transformar a Bíblia em sua forma de começa a transformar a Bíblia justamente em uma sala em que os crentes podem entrar, manter uma relação voltado à experiência e justamente sair, certo? Não é mais um livro que fala por ser a palavra de Deus, mas por conta de uma necessidade. E isso é interessante para nós, até uma reflexão, porque em um mundo em que nós estamos, um mundo completamente relativo, em que as pessoas elas costumam ter a sua própria verdade, e é até uma afronta você tentar convencer as pessoas da verdade com pontos de vista bíblico. É importante que a igreja, esse remanescente que se mantém fiel às doutrinas, aos fundamentos dos apóstolos, é importante que essa igreja ela se mantenha firme, pregando justamente para as pessoas que a Bíblia ela realmente ela não se torna, ela realmente faz presente na cabeceira da nossa cama ou no armário, ou seja lá onde você coloca sua Bíblia, ela vai ser e sempre será a palavra de Deus. Amém, amém. Então, vamos concluir esse podcast, né? A gente falou Amém. demais. Graças a Deus, conteúdo bom para você que está lavando o prato, ou sei lá o que for, que possa ter abençoado. Vou deixar aqui 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então este foi o nosso tema de hoje. Agradecemos, pedimos aí desculpa por alguma baixa qualidade que possa estar ocorrendo, mas aquele que a gente fez de mais de 1 hora ficou bom, hein? A gente pegou direto da mesa do som, cada um com seu microfonezinho bonitinho, mas um dia a gente lança ele lá. O importante é que possamos continuar produzindo esse conteúdo. A gente acabou demorando um pouco aí, pedimos perdão, mas pretendemos voltar com força máxima, se for da vontade de Deus. Então, nos despedimos aqui. Amém. Podem dar tchau aí. Valeu, gente. Pronto. E aí eu agradeço. Eu agradeço aí a cada um que esteve conosco.